Exaltado é o Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado. Amado, adorado. Pai, nós queremos expressar diante do Senhor a nossa adoração. Pai, que esta canção seja uma realidade, uma verdade em nossas vidas. Tu tens sido tão bom com a gente. Tu tens sido, meu Pai, tão generoso conosco. Pai, perdoa-nos, porque nós não temos, ó Senhor, não é uma questão, Jesus, de retribuição, é uma questão de devoção. Perdoa-nos, ó Pai, nós queremos e desejamos ser transformados, porque o Senhor não nos chamou para sermos melhores, o Senhor nos chamou para sermos transformados. Muito obrigado, Senhor, pela mesa do Teu perdão. Obrigado por podermos, Senhor, desfrutar dela. Obrigado pelo sacrifício do nosso Jesus, que nos deu, Senhor, a possibilidade, não a possibilidade, transformou a nossa realidade. Obrigado, meu Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor essa palavra, aquilo que o Senhor já tem ministrado na minha vida, e eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, porque eu sei o quanto eu sou dependente de Ti. Precioso e amado Espírito Santo, és Tu que nos convence. As palavras que saem da minha boca, Senhor, podem não convencer, mas o Teu Espírito, meu Pai, esse convence. Então que os nossos corações esta noite sejam terra fértil, onde a semente da Tua palavra, Senhor, sendo lançada, sendo plantada, ela possa, Senhor, germinar, criar raízes, Senhor, crescer, florescer e dar frutos. Que assim seja, meu Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos, na semana passada, quando nós iniciamos a nossa conversa falando sobre a mesa do amor, eu lembro que eu comentei com vocês que nós ministramos essa série a cada 2 anos. E esse ano é o ano da série. E eu percebi e entendi em Deus uma direção totalmente diferente do que foram os anos anteriores, falando das mesmas mesas, exceto a última que não é mais mesa da comunhão, mas a mesa da reconciliação. Meu irmão, semana que vem, Jesus, eu não tenho nem ideia assim, eu não comecei a botar no papel ainda, não comecei a digitar ainda o que vai ser a palavra da semana que vem, mas aquilo que já tem sido ministrado no meu coração. Meu irmão, prepara o teu coração, porque rapaz, ali Deus não vai falar, ali Deus vai bradar e vai gritar no teu coração. E a palavra de hoje, falando sobre a mesa de perdão, não tem absolutamente nada com o que já até então eu estava ministrando nos anos anteriores. Quando nós conversamos sobre a mesa do amor na semana passada, nós começamos e eu entendo que nós percebemos com muita clareza, pelo menos eu penso que ficou muito claro para a igreja o quanto nós somos amados desse Pai cheio de amor, sim ou não? O quanto nós somos amados por Ele. Na verdade, queridos, compreender o amor de Deus e receber o amor de Deus nos coloca num lugar de segurança. Afinal de contas, voltarmos a sentar à mesa do Senhor, e eu não falo somente na mesa da ceia, mas eu falo na mesa do Senhor, quando até mesmo você está em casa, você vai para o teu quarto, você dobra os teus joelhos, você está à mesa junto com Ele. Então nós entendemos esse lugar de segurança do amor de Deus,
vai nos fazer assentarmos à sua mesa e entendermos o quanto somos tão amados por Deus. Isso não tem preço. Não há preço sobre a face da terra que você possa desprender, que te faça sentir tão seguro quanto estar seguro no amor de Deus. Agora é claro que o amor de Deus, quando Ele nos toca, quando Ele nos enche, quando o amor de Deus nos toca a nossa vida, Ele nos coloca numa perspectiva de uma vida transformada e nova. Quando somos tocados pelo amor de Deus, nós somos colocados de frente com essa nova perspectiva. Qual é ela? De uma vida transformada, de uma vida nova. Quando nós começamos a entender e a viver esse perfeito e imutável amor de Deus, nós vamos começar a entender que o amor de Deus não é muleta, que o amor de Deus não é uma prótese, que o amor de Deus, assim como a sua maravilhosa graça, ela não pode ser usada como um tapete, que você empurra toda a sujeira do pecado para baixo, como se nada estivesse acontecendo. Afinal de contas, Deus me ama do jeito que eu sou, e isso é verdade. Só que a parte B dessa frase é: Ele não deseja que você continue do jeito que você está. Por isso o amor dele é transformador, porque o amor de Deus transforma. Então nós não podemos dizer: Deus ama a todos. É óbvio que Deus ama a todos, é óbvio. Mas nós não podemos nos esconder atrás do amor de Deus, como forma de continuarmos numa vida errada, praticando coisas erradas, porque Deus nos ama, Deus vai continuar nos amando. Só que nós fomos chamados para uma vida transformada. Nós somos amados, e ao compreendermos o quanto nós somos amados, então nós passamos a correr na direção desse amor infalível. Quantos creem que o amor de Jesus aqui é infalível? Só que quando nós vamos correndo na direção de Deus, na direção desse amor infalível, nós precisamos compreender que o amor infalível de Deus pela minha, pela sua vida, é um amor que transforma. Ele não deixa mais as mesmas coisas em nós da mesma forma como Ele nos encontrou. Ele transforma, Ele muda. Compreender o amor de Deus, receber esse amor, aceitar esse amor, viver esse amor, guarde isso. Antes de uma perguntinha: quantos creem que você, quantos sabem que você é amado por Deus? Que Deus te ama? Amém? Então ótimo, que bom. Porque você entender que você é amado de Deus, quando você recebe o amor dEle, quando você aceita o amor dEle, quando você vive o amor de Deus, esse amor vai te colocar numa rota de colisão com uma verdade. Guarde isso. Se você diz que você é amado por Deus, agora vem a segunda pergunta: quantos de vocês amam a Deus aqui? Amém? Então você já está de frente, numa rota de colisão com uma verdade. Lá no cenáculo, em João capítulo 14, verso 21, o Senhor Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lá no verso 23 ele vai dizer assim, respondendo a Pedro, Jesus responde e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. Se você levantou a mão dizendo: sim, Deus me ama, isso é uma verdade, é uma realidade. Agora, se você levantou a mão a Deus, nesse momento, dizendo: eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas você não guarda os seus mandamentos, você precisa rever o teu conceito de amor. Porque quem ama a Deus de verdade, guarda os seus mandamentos, guarda os seus preceitos, anda segundo a sua palavra, anda segundo os seus critérios, anda segundo a atmosfera do céu, anda segundo as leis do Senhor. Esses são aqueles que amam a Deus. Poxa, pastor, começar a mesa do perdão, já dando um sarrafo desse? Sabe por que eu estou trazendo essa realidade para você? Porque para nós falarmos sobre a mesa do perdão, nós precisamos fundamentar o perdão. Porque o perdão tem um fundamento.
O perdão tem uma rocha, o perdão tem um alicerce onde ele é apoiado, onde ele se firma. Qual é ele? O amor. Você não é perdoado porque você é bonito. Você é perdoado e foi perdoado por Deus porque Ele te ama. Então o perdão, ele tem um fundamento, é o amor. Não tem como falar da mesa do perdão se nós falarmos da mesa do amor. Porque a mesa do amor precede a mesa do perdão, porque o fundamenta. Aliás, João 3,16 deixa isso bem claro. Porque Deus te amou de tal maneira que Jesus morreu por você. Um amor infalível. Um amor infalível. Lá na mesa do cenáculo, Jesus chamou para estar sentado junto com ele homens imperfeitos. Ali não tinha um que se salvasse. Assim como eu, assim como você. Homens imperfeitos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que aqueles homens eram imperfeitos. Jesus sabia que tinha um que ia negar, outro que ia trair, o restante que ia sair tudo fugido. Jesus sabia de tudo isso. Ainda assim, ele lavou o pé de todos eles. Por conta do quê? Por conta do amor. O quanto ele os amou. Capítulo 13, verso 1. E havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Por amor. Ele lavou o pé do traidor, o pé do negador, os pés dos fujões. Por amor. Por amor. Então não temos como falar sobre perdão sem antes nós entendermos o perfeito amor do Pai. Deixa eu contar algumas coisas para você. Na Bíblia, eu separei 2 relatos que escancaram a graça perdoadora de Deus. Eu separei 2 situações dentro de um espaço de tempo bem longo. 2 relatos, 2 situações, 2 histórias que deixam de uma forma explícita demais a graça perdoadora de Deus pela minha vida e pela sua vida. 2 relatos que vão nos colocar dentro da perspectiva do perdão na vertical, como o perdão na horizontal. Você entendeu isso? Amém? Amém? 2 relatos da Bíblia que vão colocar então você dentro da perspectiva do perdão vertical e dentro do perdão, o perdão dentro da posição ou nessa situação horizontal. A história de 6 homens, eu vou contar para você a história de 6 homens que tiveram as suas vidas entrelaçadas pelos vínculos do amor e do perdão. Repete comigo, 6 homens. Sim, 6 homens. E a história desses 6 homens, elas se cruzaram. Elas se cruzaram. E é interessante porque a história desses 6 homens, a primeira história, a primeira história que eu vou relatar fala de 3 homens. E a história desses 3 homens não foi numa situação confortável, vamos dizer assim. Então eu vou trazer para vocês o primeiro relato, a primeira história que envolve esses 3 homens. Lucas capítulo 23, dos versos 39 ao 43, nós encontramos uma parte do relato da crucificação de Jesus. Da crucificação de Jesus. Lá no Gólgota, lá no Monte da Caveira, no Gólgota, nós vemos ali o nosso Salvador, cercado de más companhias. Jesus, no seu lado direito, com um ladrão, Jesus no seu lado esquerdo, com outro ladrão. Na verdade, a Bíblia fala ladrão, mas provavelmente eles eram assassinos, porque dentro da lei romana, a morte... Oi? O que foi? Não está saindo aí não? Ixi, então tá bom. Está dando interferência?
Vamos lá, vai dar certo. Então, dentro da lei romana, para um homem estar pendurado na cruz, ele teria que ter cometido um crime hediondo, entre eles o assassinato. Então, provavelmente, além de ladrões, eles deveriam ter cometido algum outro crime bem grave para estarem lá. À esquerda de Jesus havia um bandido, um assassino, um ladrão, um malfeitor. E se você ler o texto lá de Lucas, e tudo o que este homem da esquerda de Jesus fala, você consegue fazer traçar um panorama de quem é esse camarada. Impenitente, irreverente, inflexível, um homem duro de coração, orgulhoso, insubmisso, rebelde. E talvez se eu fizesse um esforço aí, eu conseguiria colocar mais uns 3 adjetivos aí para ele. Esse era o camarada que estava à esquerda de Jesus. Homem duro, que apesar de saber, de compreender e entender a situação que ele estava vivendo, estava ali para morrer, ele continuava mantendo a sua postura arrogante em relação à realidade que ele estava vivendo. É só ler o texto. Se tu és o Filho de Deus, sai daí e me tira daqui também. Se você é o Filho de Deus, por que não você salva? Já aproveita e já me tira daqui junto. Arrogante, orgulhoso. Aliás, a Bíblia já diz que o orgulho precede a queda. No caso dele, o orgulho precedeu a crucificação. Orgulhoso, arrogante. A cruz daquele homem era mais que merecida. Agora, do lado direito de Jesus, também tinha um outro homem, que também estava condenado. Também estava pagando pelos seus erros. Provavelmente, como já dito, ladrão, roubador, deve ter cometido também algum crime hediondo, mas estava lá. No entanto, a postura desse ladrão da direita é totalmente diferente do ladrão da esquerda. Mas ainda assim nós temos 2 bandidos, amém? 2 malfeitores. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre os dois, se ambos mereciam estar naquele lugar? Qual a diferença entre os dois, se os dois mereciam estar crucificados? Mas nós temos o terceiro homem, a Jesus, um homem crucificado, junto com os outros. Só que diferentemente dos outros, um homem totalmente inocente, que aliás, os outros 2 haviam sido julgados e condenados. Jesus, ele não foi crucificado por conta de uma canetada de um juiz. Não, Jesus, ele foi crucificado porque ele quis estar ali. Não foi pela vontade, colocado ali pela vontade de um homem ou de um juiz. Jesus escolheu estar ali por vontade própria, porque já era assim o propósito dele. Agora vamos falar rapidamente sobre o ladrão da direita. Vai prestando atenção aí, porque nós estamos dentro da perspectiva do perdão na vertical. O homem da direita tem uma visão diferente da sua própria realidade. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que está ali porque ele cometeu erros, mas olha o que diz Lucas 23:41, a parte A do versículo. Aquele ladrão da direita diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ou seja, se você ler novamente 2, 3 vezes esta fala deste ladrão da direita, deste homem da direita de Jesus, você vai perceber que a fala deste homem está carregada de um confessar pecado. Ele reconhece e confessa os seus erros. Olha, você fica quieto, porque você e eu estamos aqui porque nós merecemos estar. Fomos condenados por isso. E eu reconheço que eu estou aqui por conta dos erros que eu cometi, por conta dos erros que eu pratiquei. Ou seja, este homem da direita, ele está reconhecendo e confessando os seus pecados. Agora Lucas 23:41, a parte B, o homem da direita, ele continua falando: mas este homem não cometeu mal nenhum. Está falando de Jesus. Agora, peraí, como é que ele poderia afirmar que Jesus estava ali sem cometer nenhum mal?
Eu não sei. Eu apenas fico aqui pensando e pressupondo algumas coisas. Talvez ele estivesse lá no monte da multiplicação dos pães. Talvez ele fosse um dos 5.000 homens que estavam lá. Talvez ele estivesse lá junto daquela mulher que nós cantamos. E ele, quem sabe, tenha pego uma pedra para apedrejar a mulher pega em adultério. E ele viu o Cristo perdoando aquela mulher. Não sei. Mas de alguma forma, aquele homem, ele olha para Jesus e diz: ele não cometeu nenhum mal. O porquê ele chegou a essa conclusão eu não sei, mas o que eu consigo fazer uma leitura intrínseca nessa frase deste homem, é como se ele estivesse dizendo: rapaz, fica quieto, aqui no nosso meio está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora para mim, vem a terceira frase, e de todas elas, a mais poderosa. O verso 42, aquele ladrão diz assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu entrares no teu reino. Algumas traduções vão falar paraíso. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Por que para mim essa é a parte mais espetacular desta fala, da fala do ladrão da direita? Por conta da palavra Senhor. A palavra Senhor, que foi usada na tradução do grego, é Kyrios. Essa palavra Kyrios, ela foi muito, ela raramente aparece nos evangelhos. E quando você vai estudar a palavra Kyrios, é o que me chamou a atenção. Porque Kyrios, quando você usa a palavra Kyrios, você está em relação a alguém, no caso do ladrão em relação a Jesus, ele estava reconhecendo Jesus como alguém supremo em autoridade, força e poder. Não era, o Senhor está bem? Uma fala por educação. Não, ele está dizendo o seguinte: eu reconheço a ti, Jesus, como alguém que é supremo em autoridade, em força e em poder. Só que essa palavra Kyrios também traz uma outra conotação. Aquele que reconhece a origem de quem ele chama de Senhor. Porque ele vê em Jesus o Salvador, e ele reconhece a origem de Jesus: céu. Céu. Lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe de onde ele veio. E ele reconhece o senhorio de Jesus. E a resposta de Jesus nós já sabemos: ainda hoje estarás comigo no reino, no paraíso. Sabe o que eu aprendo, gente, com essas 3 frases desse ladrão da direita? Que hoje, para você, hoje, Jesus nos dá, para cada um de nós, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós merecemos. Hoje você pode ter de Deus aquilo que você precisa e não aquilo que você merece. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós estávamos condenados ao inferno, mas Ele nos resgatou, nos comprou com sangue, Ele morreu por cada um de nós. Hoje ainda você tem a oportunidade de receber aquilo que você precisa, perdão, e não aquilo que você merece. Mas infelizmente, chegará o dia em que muitos receberão o que mereceram por terem negado aquilo que precisavam. Nós temos que a gente precisa começar a pensar nessas coisas, porque o perdão de Deus hoje está disponível para todos nós. O perdão de Deus está disponível para o pecador, para o afastado, para o que pecou. O perdão de Deus está disponível para aquele que se afastou da graça, mas agora quer retornar à graça. O perdão de Deus está disponível para aquele que se desconectou do corpo, mas agora ele quer voltar para o corpo. O perdão de Deus está disponível para o pecador, aquele que está desprovido da graça, ele está disponível. O perdão de Deus está, porque hoje nós precisamos, embora nós não merecemos, por isso graça. Mas eu repito o que eu falei anteriormente: vai chegar o dia em que muitos
Inclusive, muitos que ouvem essa mesma palavra vão receber aquilo que mereceram por terem negado aquilo que precisavam. Olha aqui para mim, queridos. Vai chegar um momento, e eu espero que seja hoje, esse momento, que nós temos que começar a pensar em algo muito sério. Não dá mais para ficarmos brincando de sermos cristãos. Ou nós somos cristãos de verdade, ou nós não somos cristãos. Ou nós guardamos os seus mandamentos, porque a palavra de Deus, aquilo que eu li, ou nós guardamos os seus mandamentos, para que isso confirme que nós o amamos, ou nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Perdendo tempo. Então, falando da mesa do amor, nessa situação vertical, do perdão que nós temos de Deus, do perdão do Senhor que nos alcança, nós temos um segundo relato. Agora, dentro da perspectiva do perdão horizontal. Você já entendeu, né? Vertical, horizontal. Ele também conta a história de 3 homens. Olha que interessante. No Gólgota, 3 homens. E agora, no segundo relato, na segunda história, também a história de 3 homens. Os 3 homens que estão envolvidos nessa história. Vocês estão me ouvindo aí? Então, é eu que não estou me ouvindo então aqui. Perdão. Os 3 homens que estão envolvidos nessa história. Ajuda nós aí, filho. Ei. Não? Bateria tem, querido. Bateria tem. É mesa. Você está entendendo a luta que está vendo esse negócio? Meu irmão. Coisa, põe isso na minha conta. Segundo alguns historiadores, o cara aprontou algo feio. Ele aprontou algo feio. Roubou e roubou bem. Meteu a mão legal no seu senhor Filemão. Só que aí Onésimo, depois de fazer essa caca toda, ele foge para Roma. Ele sai da cidade de Colossos e vai para Roma. Chegando em Roma, ele tem um encontro logo com quem? Quem? Paulo. Vai cair na mão de quem? Olha na mão de quem Onésimo cai? Na mão de Paulo. Meu irmão, aí o negócio ficou estreito para Onésimo. Onésimo passa a conhecer Jesus. Paulo o evangeliza. Paulo leva ele à conversão. E Onésimo agora, ele deixa de ser simplesmente um escravo e passa a ser, continuando a ser um escravo, mas agora um irmão em Cristo. E Onésimo se torna um cooperador. Onésimo se torna um homem que está ajudando Paulo nas suas tarefas em prisão. Em prisão. Quando você lê a carta de Filemão, você vai encontrar Paulo escrevendo para Filemão, exaltando o amor dele. Deixa eu ler aqui para você. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti, sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui Paulo está enaltecendo, destacando o amor de Filemão para com Deus e para com os seus irmãos. Paulo está exaltando o amor dele, não para ensoberbecer Filemão, mas Paulo está exaltando, Paulo está enaltecendo o amor de Filemão, porque ele é autêntico. O amor de Filemão é verdadeiro e está fundamentado em Deus. Em Deus. Então não há dúvida que a carta de Paulo é uma perfeita descrição de amor e do perdão, sendo exercido numa situação delicada como essa. Paulo está escrevendo para Filemão, dizendo assim: Filemão, lembra de Onésimo? Aquele que aprontou algumas aí, fugiu, te abandonou. Pois é, rapaz, ele se converteu. Olha aí, glória a Deus, aleluia. Está aqui do meu lado, falando em línguas, está aqui ao meu lado, cooperando na obra. Só que é o seguinte, ele não é meu, ele é teu escravo. Eu preciso devolvê-lo a você.
Eu gostaria muito que ele ficasse aqui comigo, mas ele não é meu, ele é teu, então eu estou te devolvendo. Só que agora, Paulo ele escreve dizendo assim: como eu sei do teu amor, deixa eu te fazer um pedido muito especial aqui do teu amigo. Eu gerei Onésimo nas minhas entranhas, então assim, nas minhas próprias entranhas eu te peço, recebe ele de volta, não mais como somente um escravo, mas agora como teu irmão em Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo o que é isso? Você está entendendo o que Paulo está fazendo a respeito da vida de Onésimo? Paulo simplesmente está colocando Filemão diante de uma circunstância assim: cara, ele te roubou, ele te traiu, ele fugiu, é um escravo fugitivo, mas eu peço que você o receba de volta em amor e perdoe-o. Libera perdão sobre a vida dele. Antes ele era inútil para você, agora ele é muito útil. Muito útil. Paulo está dizendo o seguinte: Filemão, libera perdão sobre a vida dele. Libera perdão sobre a vida dele. Essa carta de Paulo a Filemão é um exemplo claro de como deve ser a vida de um cristão verdadeiro, de como deve ser a vida de um homem, de uma mulher que diz que ama a Deus e é amado por Deus. A carta de Paulo a Filemão é uma carta cheia de amor, de compaixão, de misericórdia, por conta de um pecador, um ladrão, um fugitivo, um escravo fujão. Paulo escreve uma carta cheia de misericórdia. Esse mesmo amor, misericórdia e graça que foram derramados sobre a sua vida, sobre a minha vida, por conta da morte de Jesus. Esse mesmo amor, graça, misericórdia e compaixão que o Senhor age em nossas vidas todos os dias. Quando nós dobramos os nossos joelhos e nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, perdoa-nos, nós pecamos contra o Senhor. Senhor, me perdoa, eu transgredi a Tua palavra, a Tua lei. Senhor, me perdoa. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu pequei, Senhor, me perdoa. O interessante é que o perdão do Senhor vem, a graça é derramada, a compaixão é exercida, a misericórdia é exercida sobre a sua vida. Ela é. Para todos nós que fomos libertos pelo sangue de Jesus, para todos nós que fomos perdoados, cheios do seu amor, será que esse não deveria ser o mesmo comportamento que nós deveríamos ter com os nossos irmãos, com as pessoas? Será até quando nós vamos continuar cobrando as coisas de alguém? Porque esse alguém errou contra a gente, porque esse alguém pecou contra a gente. Até quando nós vamos continuar guardando mágoa, rancor, tristeza, raiva, ódio, seja lá o sentimento que está dentro de você a respeito de algo, quando todos os dias somos alcançados pela graça, o amor, misericórdia e perdão do Senhor quando nós pecamos? Qual você acha que foi a resposta de Filemão a Paulo? Qual você acha que foi a resposta de Filemão a Onésimo? Ele foi recebido, ele foi perdoado. E com certeza Paulo deve ter pago a dívida, se havia alguma coisa. Isso se Onésimo não olhou para... Filemão não olhou para Onésimo e olhou para Paulo em algum momento, ou escreveu algo e disse assim: ele não deve mais nada, está tudo pago. Tudo pago. Para todos nós que fomos libertos, para todos nós que fomos salvos, perdoados, e somos perdoados todos os dias, tocados e cheios do amor do Senhor, será que esse não deveria ser o mesmo comportamento que nós deveríamos ter em relação às pessoas? Será que eu e você, como cristãos libertos, será que eu e você, como cristãos lavados, remidos e purificados no sangue do Cordeiro, não deveríamos ser provedores da graça perdoadora de Deus na vida das pessoas? Até quando nós vamos continuar retendo perdão? Até quando nós vamos dizer que Senhor, perdoa-nos, e nós retemos o perdão? Até quando? Até quando nós continuaremos alimentando o nosso coração com os nossos achômetros, mas o Senhor não sabe o que aquela pessoa fez contra mim? Meu irmão, se eu fosse trazer para você uma lista de tudo que já fizeram para mim, ela vai longe. Tudo que já falaram de mim, ela vai longe.
ela vai longe. Só que nós temos que lembrar as palavras de Jesus: se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Eu não sou. Assim como a graça perdoadora estava presente lá na mesa do cenáculo, que nós trabalhamos e nós falamos lá de João capítulo 13 e 14, ela também estava presente na carta de Paulo. Ela também estava presente na carta de Paulo. Guarde isso no seu coração. A mesa do amor e a mesa do perdão, ela restaura a dignidade do pecador e reconstrói relacionamentos. A mesa de Jesus fez isso. A dignidade daqueles que traíram, daqueles que negaram, daquele que negou Jesus, Pedro, ela foi restaurada, sim ou não? Sim. O perdão daqueles que fugiram lá no Getsemane foi exercido sobre a vida daqueles discípulos, sim ou não? Sim. Sim, foi. E eu faço uma pergunta com todo cuidado, amor e carinho. Quem somos nós para acharmos que temos o direito de reter o perdão sobre a vida de alguém? Quem somos nós? Quem somos nós? Mas magoou muito meu coração. Cada pecado que nós cometemos, o Senhor também sente a dor de nós termos pecado contra Ele. Lá no cenáculo havia uma mesa. Lá na casa de Filemão havia uma carta, que nós podemos dizer, metaforicamente falando, que se transforma numa mesa repleta de amor e de perdão. Eu convido você, gente, Filemão é um capítulo, 26 ou 25 versículos. Leia essa carta 2, 3, 4, 5 vezes, mergulha, te encharca dela. Te encharca dessa carta, para você entender o que é amor, para você entender o que é perdão, para você entender. Na mesa de Jesus, lá no cenáculo, Jesus oferece o perdão antes de ser traído e abandonado. Quando Ele lava os pés, quando Ele partilha da ceia, lá na mesa do cenáculo, antes de ser traído, antes de ser abandonado, Jesus já estava oferecendo o seu perdão. Lá na casa de Filemão, a carta, metaforicamente falando, se torna numa mesa, uma mesa onde se oferece perdão depois da traição e do abandono. Pegou aí? Pegou aí? Filemão foi traído e foi abandonado, e ele foi levado a perdoar. Agora, em ambas as mesas, o resultado é o mesmo. Em ambas as mesas o resultado é o mesmo: perdão, reconciliação e nova aliança. Tanto na mesa do amor, tanto quanto na mesa do perdão. Quando nós sentamos à mesa do Senhor, cada um de nós nos tornamos partícipes do oferecer perdão àqueles que nos ofenderam. Eu vou repetir isso. Quando nós sentamos à mesa do Senhor, ceia, santa ceia, quando nós sentamos nesta mesa, cada um de nós nos tornamos partícipes de também oferecer perdão a quem nos ofendeu. Então, querido, você não tem muito para onde escapar, não. Você tem dois caminhos: de continuar dizendo não, ou de olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, rapaz, tá difícil, mas eu digo sim. Eu libero perdão, eu ofereço perdão, eu dou perdão, eu não quero nada em troca, eu só libero perdão e tá tudo certo, e eu vou para cima, eu vou crescer, eu vou frutificar, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, com o meu coração em paz, com a minha mesa limpa, com o meu coração limpo, com a minha consciência limpa, porque eu já liberei perdão. A mesa que nós estamos aqui participando é aquela que vai nos fazer acolher os onésimos que já passaram pela nossa vida. Os onésimos que um dia se afastaram da graça de Jesus. Os onésimos que um dia nos feriram, nos magoaram, nos traíram.
os Onésimos, de acolhê-los novamente em nosso coração e de trazê-los para perto de nós. Repete assim comigo: o amor é a base do perdão, e o perdão é o elo da reconciliação. E você vai entender isso na semana que vem. Vamos ficar de pé? Eu preciso que você, esta noite, entenda algo. Porque todos vocês já estão convidados a participar da mesa do Senhor. Todos vocês já estão convidados a participar dessa mesa. Porque, gente, olha aqui para mim. Quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice, Paulo está nos dizendo: faça um exame do seu coração. Vê se está tudo bem aí, vê se está tudo certo. Faça um exame. Então fica muito fácil, fica muito simples de nós de a gente falar assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor, perdoa-me. Senhor, eu errei, perdoa-me. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu pisei na bola aqui, Senhor, me perdoe. Agora eu preciso te despertar a outra realidade, porque o perdão vertical já está, na perspectiva vertical, já está disponível de todos nós. Mas e aqueles que nos ofenderam, que nós continuamos negando o perdão? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Meu Deus, se o Espírito Santo não te convencer a fazer algo a esse respeito, meu irmão, não é o pastor deles que vai conseguir. Longe de mim. Você precisa trazer a memória. Você precisa trazer essa ou essas pessoas na sua memória e dizer: Senhor, eu fui bem machucado, eu fui bem ofendido, mas essa noite eu escolho liberar perdão sobre A, B, C, D. Faz a tua listinha diante de Deus e não importa. Mas você precisa fazer isso, porque a mesa do perdão ele pressupõe o perdão que Deus opera na sua vida, mas também o perdão que você precisa liberar na vida de alguém. Quantos entenderam? Digam amém. Quantos de vocês têm perdão para liberar e diz amém? Então nós estaremos cantando. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. E começa a conversar com Deus a respeito dessa pessoa que você precisa liberar perdão. Sabe que talvez as tuas orações não tenham sido respondidas por falta de perdão? Sabe que às vezes algumas situações você não tem alcançado porque você não liberou perdão? Sabe que às vezes você erra, comete um pecado, uma transgressão, você vai para Deus, você ora, você pede perdão, mas a culpa não sai de você, parece que você orou para as paredes e nada acontece. Sabe que isso de repente pode ser porque você não liberou perdão sobre a vida de alguém? E quando você não libera, você também não é perdoado. Então, com os teus olhos fechados, converse com Deus. Coloque essa pessoa ou essas pessoas, como queira, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, está aqui essa pessoa, ou está aqui essas pessoas. Cita os nomes, não tenha medo, cite os nomes e diga: Senhor, eu libero perdão, Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão sobre essas pessoas. Peça para o Senhor te dar graça, peça para o Senhor te dar graça e dizer: Senhor, eu preciso liberar perdão, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Comece a orar,
Vai orando aí, depois tem uma outra oração que nós faremos. Enquanto isso nós vamos cantando e você vai orando aí. Por quê? É para você mesmo. Você sente um peso dentro de você. Você ora e parece que pede perdão a Deus. Deus, poxa vida, me perdoa. Mas a culpa está sempre ali, ó, batendo. Está sempre ali, toque, 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 toque. Ai, ai, olha aqui, eu tenho de novo. Você precisa entender algo. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Ponto. Ponto. Ele não vai voltar a falar com você dizendo, ó, eu lembro do que você fez. Porque a palavra diz que Ele joga tudo no mar do... Não é porque Deus tem problema de memória. Não, Ele não tem. É uma escolha que Ele fez. De nos perdoar. E de jogar tudo no mar do esquecimento. Então essa segunda oração é por você mesmo. É por você mesmo. É você colocar o teu coração diante do Senhor e dizer, Senhor, eu errei contra o Senhor. Hoje de manhã eu finalizei o livro de Daniel. E eu achei muito interessante a oração que Daniel faz. Confessando os pecados dele.
depois das visões que ele teve, confessando os pecados dele e os pecados do povo. As palavras de Daniel me encheram o coração. Eu falei: Deus, uau, é isso mesmo, sinceridade de coração. Então, enquanto os nossos irmãos que estarão servindo a ceia venham até aqui à frente, por favor, feche os teus olhos e coloque diante de Deus o seu coração e diga: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor, mas diante do Senhor eu venho pedir: perdoa-me, purifica-me, e recebe o perdão de Deus na sua vida. Ore ao Senhor, abra os teus lábios, conversa aí com Jesus, diga: Senhor, me limpa, me purifica. Continue colocando seu coração diante do Senhor. Pai bendito, Pai eterno, nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que as tuas misericórdias, elas se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo perdão que o Senhor derrama sobre nós. Deus, eu, como pastor neste lugar, Senhor, eu confesso os pecados do teu povo. Peço que o Senhor nos perdoe, que o sangue de Jesus nos purifique de toda transgressão, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Deus, eu oro, Senhor, meu Deus, pela minha vida e a vida, Senhor, dos meus irmãos, clamando, ó Deus, pelo teu perdão sobre as nossas vidas. Que a tua misericórdia nos alcance, que o teu amor nos encha, Senhor, e nos leve a uma vida de transformação. Senhor, que nesta noite nós não saiamos daqui, Senhor, carregando nenhum peso, mas que nós possamos entregá-lo todo ele, Senhor, aos pés da tua cruz. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos lave e nos purifique de todo o nosso pecado e transgressão. Que a tua boa mão, Senhor, seja estendida para nos abençoar. Senhor, nós desejamos e queremos celebrar a ceia do Senhor esta noite, com o nosso coração, Senhor, limpo, com as nossas mãos limpas. Queremos cear a tua mesa, a mesa do perdão, na certeza, meu Pai, de que realmente, verdadeiramente, somos perdoados pelo Senhor. Mas também com a certeza, Pai, de que nós liberamos perdão sobre aqueles que nos ofenderam. A oração do Pai Nosso já nos ensina isso, ó Pai, de nós perdoarmos a quem tem nos ofendido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mova a sua mão de graça e misericórdia, Senhor, na vida dos teus filhos, que nós sejamos tocados pela tua graça, que nós sejamos cheios da tua presença neste tempo. Ó Deus, nós abençoamos, ó Senhor, os elementos, ó Senhor, que estarão sendo servidos. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, o pão continuará sendo pão, o suco continuará sendo suco, meu Pai. Senhor, mas eles têm um poder, ó Deus, espetacular, maravilhoso em nossas vidas. Portanto, ó Deus, nós tomamos posse de todas as bênçãos que estão, Senhor, reservadas para o ato da ceia, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém, Jesus, amém. Enquanto a ceia está sendo distribuída, todos são convidados a participar. Nós cantamos. Ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com seu olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Corações queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Lugar, reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Aleluia! Ele nos quem tu és. Queimam de amor, queimam de amor. Aleluia! Vamos fazer uma ceia diferente? Vamos? Vamos fazer uma ceia diferente? Vamos ou não vamos? Faz o seguinte, junta aí nos grupos aí, 5, 6 pessoas, homens com homens, mulheres com mulheres, rapidinho, junta aí, sai do seu lugar, empurra as cadeiras, não tem problema não, pode empurrar as cadeiras aí,
Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Agora olha aqui para mim. Olha, só olha para mim. Olhou? Agora você vai repetir uma frase comigo, olhando para os teus irmãos que estão com você. Amém? Diz assim: para mim é uma alegria, uma honra, uma felicidade poder partilhar dessa mesa com você. A minha alegria seja a sua também. Que o Senhor te abençoe sobremaneira. Que Ele sempre repouse sobre a sua vida toda sorte de bênção, para que você possa partilhá-la comigo também. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu repito, é uma alegria partilhar da mesa do amor e da mesa do perdão com você. Amém? Na noite que Jesus foi traído, ele toma o pão e depois de ter dado graças, ele parte o pão e diz: esse é meu corpo que eu dou a favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Podem partilhar do pão. Agora você vai trocar o seu cálice com o teu amado, com a tua amada, irmão, irmã aí. Troca ali com ele. Já abri para você? Não, vou trocar com a pastora ainda. Agora você vai repetir comigo. Repete assim comigo. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer este pão e beberdes desse cálice, você proclama a morte do Senhor, até que Ele pode participar. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperar. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, permanecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Vem junto comigo e diz assim: arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Dá o seu melhor aplauso para Jesus. Glória a Deus. Queridos, semana que vem nós encerramos a série com a mesa da reconciliação. Deixa eu te fazer um convite. Não falte. Não falte. Não falte. Deus tem uma palavra muito, muito específica
muito pontual para esta mesa. Amém? Ao sair, pegue o panfleto. É verdade, bem lembrado, pastor. Quarta-feira agora, no Quarto Alcance, estará conosco o pastor Tássio, da Nação Forte de São João Batista, certo? Ele é pastor da Nação Forte, da igreja do pastor André, nosso pastor, meu pastor, certo? Ele estará conosco na quarta-feira agora, Quarta-feira Alcance. Pastor Tássio, então vem estar conosco. Será também, igualmente, um tempo incrível. Tá tudo liberado aqui, ok? Menos aquilo, o do chão ali é de brinquedo, tá? Não vai querer comer uva de plástico, que não vai dar muito certo. O resto aqui tá tudo liberado. Então, assim que a gente orar, você pode se servir aqui. Queridos, não esqueça de pegar o panfleto e de fazer o teu check-in aqui e participar conosco no dia 29. Levante as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, de agora e sempre. Amém e amém.